Será que foi compassivo e morreu antes mesmo de conseguir se transformar? Bem, eu acho que se ele não estava em seu modo de lobo, ele não era tudo isso, né? Se fosse esse o caso, eu acho que não. Ótimo, então eu serei o próximo, quem trilha o caminho da magia. Giuseppe. Complacência não é uma palavra que está em meu dicionário. Algum tempo depois, a pessoa em questão estava sendo arremessada contra uma parede. O quê? Por que você me atacou sem eu mesmo dizer uma palavra? Você não veio aqui para se mostrar e tentar me matar. Por que mais eu precisaria de motivos para hesitar? O protagonista partiu para cima enquanto Giuseppe ativou o seu escudo mágico, o dano de suas espadas foi bloqueado, o protagonista parecia ter ficado impressionado. É a primeira vez que eu vejo um tipo de magia como essa. Giuseppe ativou a loucura, checagem desnecessária. Kang Taezan superou com a vontade de ferro. Como ele consegue resistir a um ataque mental apenas com sua vontade? Isso quer dizer que ele não derrotou Levebas e Aldoata apenas contando com a sorte. Giuseppe ativou pedaços fragmentados, gelo começou a cair ao redor do protagonista. Isso é algum tipo de feitiço inibidor de movimento? Giuseppe ativou a flecha de gelo. Kang Taezan. O quê? Como você pode? O feitiço do jovem magro foi completamente superado pela magia do prota, então ele se abaixou para não receber aquele ataque. Mesmo a maga da torre reconheceu o meu talento. Então como novato como esse poderia ter uma proficiência em magia maior do que a minha? Isso é completamente impossível. Giuseppe ativou a queda do trovão. Um raio começou a se formar acima do protagonista, então desceu, causando uma forte explosão no solo. Ótimo, com isso, eu devo ter destruído ele com um único movimento. Kang Taezan ativou nulificação completa do primeiro ataque, 0 de dano causado. Então existem magias instantâneas como essa também. Parece bem interessante. Giuseppe ficou abismado com essa habilidade que tinha o protagonista, sem entender, ele questionou. Como foi que você fez isso? O que acha de continuarmos? Com um corte rápido, aquela luta acabou ali. De volta ao 20º andar, novamente uma das joias parou de brilhar. Ele morreu também. O quê? Como isso é possível? Será que ele morreu antes de conseguir usar a sua magia de forma apropriada? Eu acho que, já que ele tem aquele fantasma com ele, bem, provavelmente ele tem bons conselhos de como encarar as situações. Ótimo, então eu serei o próximo. Algum tempo depois, novamente outro cristal de chama da vida se apagou. Sem chance, novamente. Eu não achei que a minha vez de lutar chegaria. Me esperem aqui, logo eu voltarei. Mas, aparentemente, novamente foi sem êxito, o cristal dele se apagou. De novo. Dessa vez. Talvez nós 5 deveríamos ir juntos, não há necessidade para que todos acabemos morrendo por tentarmos lutar sozinhos. Algum tempo depois. 5 cristais haviam sido apagados. Todos eles morreram, e tudo isso dentro de meras 2 horas. É a sua vez de... Eu não quero, essa situação está fugindo do controle. Eu também não estou muito afim de ir. Ele pensou que a diferença de força entre aventureiros do 20º andar e do 13º piso era como a diferença de um adulto para uma criança, então, como membros do Tier 2 do Guia da Culpa, como a metade de nós acabou morrendo. Que tipo de monstro é esse cara? Desde o início, o motivo de eu ter me juntado ao Guia da Culpa foi porque eles me ameaçavam matar quem recusasse, eu não tive escolha a não ser aceitar. Então eu acho que todos devemos concordar e não incomodar aquele cara, se nós apenas nos escondermos e esperarmos, ele irá passar por nós. Seus insetos miseráveis, eu consigo ver que vocês não mudaram nada. Uma hora se intensificou nos pisos inferiores. Foi então que se revelou Demonfolk Jagan, um Tier 3 do Guia do Pecado. É porque vocês são assim que vão ficar presos no Tier pelo resto de suas vidas. Então você veio. Falou o homem enquanto pensava, maldição, esse é um Tier 3. Ele deveria estar calmamente dentro do 30º andar, porque ele constantemente vem até aqui nos atormentar.
Mas onde foi que todos vocês foram? Por que eu só vejo metade de vocês por aqui? Então, eles estão todos em outros pisos. Demon Folk sorriu com uma expressão malévola, quando desencadeou um soco na barriga do homem e disse: Por que você está tentando me passar uma mentira tão descarada? Eles estão todos mortos. O quê? Metade de vocês foi morta por um mero aventureiro do 13º piso. Eu não tinha pensado muito nisso, mas as coisas são bem diferentes se chegaram a esse ponto. Eu irei matar esse cara com minhas próprias mãos para provar a minha força. Muito bem. Isso é ótimo então, eu vou dar a vingança que vocês procuram. Então me guie até ele, ou vocês podem apenas morrer aqui. Enquanto isso, no 13º piso. Como mariposas morrendo no fogo, eles abandonam o seu orgulho e enviam 5 de uma vez, mas eu acho que fizeram a sua decisão tarde demais. O protagonista pensou que, enquanto seus ataques de defesa pareciam ser altos, talvez porque eles não eram capazes de lutarem juntos, o seu trabalho em equipe era muito desleixado. Essa recuperação acabou sendo uma grande vantagem, é graças a eles que o meu level aumentou em 11. O protagonista já havia atingido nível 39. Ele ficou algum tempo olhando as estatísticas do que havia adquirido. Mas se o meu level aumentou tanto, as recompensas por finalizar os pisos também serão menores, é um verdadeiro desperdício. Mesmo que você diga isso, pode considerar como quiser, mas isso é um grande ganho, sabia? Ele ativou o feitiço de iniciante, pedaços de estilhaços, o uso de mana era 4. Ele criava um grande número de pequenas fagulhas de gelo que se espalhavam, fazendo-as se colidirem umas com as outras. Bem, realmente foi um grande ganho dessa vez, de qualquer forma, será que isso é tudo? A esse ponto, eu acho que eles devem ter percebido que você não é um oponente que eles podem encarar, não é? Foi nesse instante que diversas pessoas começaram a se deslocar até o protagonista. Demon Folk estava à frente, vindo em sua direção. Então até esse cara veio. Demon Folk. Eu posso sentir a sua força, tenho certeza que ele é diferente dos outros da Guia do Pecado que eu encontrei antes. Então você é aquele que eliminou os outros membros de Tier 2 da Guia do Pecado. Demon Folk parecia estar analisando o protagonista em seus pensamentos. Aparentemente, ele havia usado alguma habilidade de análise para determinar a sua força. Esse cara, ele ultrapassou o poder de alguém do 20º andar, é mesmo a força de alguém que conquistou apenas o 13º piso. Será que você, por acaso não é um dragão? O prota não sabia do que se tratava, nesse instante, murmúrios começaram a aparecer entre as pessoas. Um dragão? Aquela espécie que dizem ter vindo de uma dimensão diferente? A não ser que você seja um tier alto como o Demon Folk, acho que seria impossível enfrentar um deles, não é? Demon Folk parecia ter certeza disso, essa força obviamente é de alguém com poder existente surpreendente desde seu nascimento, nem mesmo o dragão mais fraco poderia ser enfrentado, a não ser que você tivesse alcançado o 40º andar. O protagonista sorriu ao perceber que todos pareciam assustados. E se eu for? O que vocês vão fazer? Após ouvir aquelas palavras, o seu rosto enegreceu. Se for esse o caso, então eu não tenho vontade de interferir, faça como quiser. Ele se curvou diante do protagonista enquanto as pessoas às suas costas assistiam toda aquela cena. O quê? É dessa forma que ele vai terminar as coisas? E ele veio até aqui tão confiante. O fantasma começou a rir freneticamente ao lado do protagonista. Você realmente nos mostrou como alguém desmiolado agiria frente ao perigo. Por acaso dragões são espécies tão fortes assim mesmo? Quando ele notou que se tratava de uma mentira descarada, seu rosto transbordou de ódio. Bem, os dragões antigos são comparados a deuses, então isso deve falar por si só. Agora eu entendo. Demon Folk rangeu os dentes de frustração enquanto sua aura assassina começou a transparecer. Este bastardo! Você ousa mentir para mim? Jagan ativou a flora distorcida de Decarabia. Uma espécie de fissão dimensional começou a se juntar em suas mãos e ao seu redor, dele, raízes saíram alvejando atacar o protagonista, logo ele percebeu que estava completamente cercado por aquele poder.
O que é isso? Quando as raízes começaram a se enrolar em seu corpo, ele ativou a habilidade. Kang Taezan ativou a explosão de chamas. As raízes que começaram a queimar no contato rapidamente se soltaram do protagonista. Ele usou a explosão de fogo? Que seja, isso não vai mudar nada no final. Jagan ativou os familiares corvos de Decarabia. Novamente as fissuras apareceram e delas diversos corvos saíram cercando o protagonista por todos os lados. As criaturas começaram a vir em sua direção enquanto ele se protegia com suas lâminas. São muitas. Ele pensou enquanto continuava se protegendo, elas vinham incessantemente em sua direção. Ele acabou tendo que usar da arte imperial Presas de Lobo para se proteger dos diversos ataques sequenciais. Enquanto esmagava uma das criaturas no chão, ele disse: então você pode usar coisas complexas como essa com magia. Os feitiços que você usa são da deusa da magia, é fundamentalmente diferente da magia que o Demon Folk criou independentemente. Não interfira, guerreiro, essa batalha é entre apenas nós dois. Não precisa se preocupar, eu não tinha planos de ajudar ele desde o começo. Essas palavras atingiram Demon Folk diretamente e ele pensou: o que tá rolando? Em pensar que ele recuaria tão facilmente. Será que a relação desses dois não é tão boa quanto eu pensava? Mas que seja, isso é algo bom para mim. Jagan ativou as falsas chamas de Marchosias. Uma espiral de fogo negro começou a percorrer a sala enquanto criava o formato de uma criatura indo em direção ao protagonista. Kang Taezan ativou a flecha congelante. Mas logo na sequência percebeu que seu feitiço havia sido subjugado. Será que as flechas congelantes não são suficientes? O ataque acertou o protagonista no braço, mas nesse momento, o sistema avisou que a nulificação completa do primeiro ataque havia sido ativada. Unificação de ataque. Existe mesmo uma habilidade como essa? Não importa. Um novo ataque veio de Demon Folk para atingir o protagonista. Acho que esse bastardo não conhece nada das minhas habilidades, vou me aproveitar disso. Nulificação completa do segundo ataque de Kang Taezan foi ativada. 24 de dano recebido. 36 de dano recebido. Parece ótimo, se eu continuar assim, posso vencer. Jagan ativou o desespero de Naberius. Uma onda de poder obscuro começou a circular ao redor do protagonista, até o ponto que o envolveu completamente. É o fim. É explicado que o desespero de Naberius é uma magia negra que ataca mentalmente a raiz de seu adversário. O prota, que estava envolvido em diversas ilusões, manteve a calma para não se perder nos seus pensamentos. O fantasma então falou: magia negra sempre foi muito complexa, é por isso que, se vocês estiverem enfrentando algo assim pela primeira vez, acaba sendo difícil de responder contra isso apropriadamente. Mesmo eu acabei tendo dificuldades em combatê-la, mas se é você, tenho certeza que vai ser diferente, não é? Taezan. Diversos cortes foram desencadeados em sequência naquela esfera de energia escura. Isso deixou o Demon Folk perplexo. O protagonista conseguiu escapar da magia mental. Não foi nada mal. Essa magia escura, por acaso eu também estou apto a aprender ela? Como ele poderia superar essa magia apenas com sua força de vontade? Não, isso ainda não muda nada. Jagan ativou os familiares corvos de Decarabia. As criaturas se materializaram novamente para ir em direção ao protagonista. Esses corvos, eles podem parecer fracos individualmente, mas em números, eles acabam se tornando esmagadores. E isso quer dizer que Kang Taezan ativou barreira invertida. Os corvos foram barrados por uma barreira luminosa que envolveu o protagonista. Essa habilidade emite uma energia sem forma que é centrada no usuário. Isso não faz sentido, ele já conseguiu vir com uma resposta contra meu poder. Ele novamente usou as chamas sem forma que vieram para atacar o prota, e o mesmo, sem perder tempo, utilizando sua espada com um ataque fez o poder ser redirecionado. Essa chama não é feita de fogo, nessa intensidade, eu deveria ter acabado derretendo, o que é muito estranho porque eu acabei apenas com algumas queimaduras. Sem falar na sensação que eu tive quando eu toquei a chama, isso deve ser algum tipo de material que toma a aparência de fogo, não é? Como alguém como você poderia entender?
Jagan ativou a flora distorcida de Decarabia. Os buracos dimensionais se juntaram para atacar o protagonista. O padrão parece idêntico a quando ele usou esse feitiço da última vez. Essas raízes vão continuar definitivamente crescendo para fora dos buracos da escuridão, e isso significa que eu posso prever o caminho que elas vão tomar. Serão 3 passos para a esquerda, então 2 passos para frente. As raízes saíram em alta velocidade para atacar o protagonista. Demon Folk ficou surpreso com o que viu. O prota havia conseguido desviar de todos os ataques com facilidade. Como ele conseguiu desviar de tudo isso? É simples. Uma bola de fogo começou a ser gerada em sua mão, enquanto queimava todas as raízes. O fantasma pensava. Como esperado, ele entende a essência das habilidades. E por isso, vem com a reação mais lógica para lidar com elas e coloca em prática, mostrando esses resultados. Enquanto ele continuou a ir para cima de Demon Folk, o fantasma continuou seu pensamento. Ele até mesmo descobriu imediatamente como as chamas como magia negra funcionavam, e assim utilizou um método para contê-las. Mesmo sendo a primeira vez que ele vê isso, essa é a maior força de Taeza. Ele entende que um feitiço tem um ponto de início e uma trajetória. Essas são coisas separadas, e ele usou isso para aprender os feitiços de iniciante. Depois de entender que a espada das cicatrizes da tempestade é muito dura, ele veio com a segunda espada, os passos de dança, assim pode eliminar essa rigidez. As suas habilidades para entender e explorar os fundamentos de algo depois de ver aquilo pela primeira vez são impressionantes. Não, acho que isso pode ser chamado de talento, milhares e milhares de testes e toneladas de esforço, algo que ele conquistou depois de repetidamente se aproximar da loucura. Isso é a verdadeira metodologia do Taeza. O protagonista olhou para Demon Folk que estava caindo e encostado na parede. Então, tem uma última coisa que eu estou curioso para saber. Empurrando a espada ao lado do seu rosto, ele falou. Essa coisa de magia negra, o que eu preciso saber para aprender ela? Tempo depois de algumas explicações. Acho que entendi, então a conclusão é que eu posso aprender. É isso mesmo, a magia negra usa a energia demoníaca e mana. É explicado que a energia demoníaca é uma energia que apenas Demon Folk possuía, mas como esse é o labirinto, quando as condições forem concluídas, não é impossível para outras raças obterem ela. E essa é a forma de encontrar a sua deusa. Você está certo, nossa deusa conquistou seu lugar aqui. Mas isso foi antes dela ter descartado todos nós. Ela é alguém que ama pessoas que têm talento. Se ela se interessar em seu poder e você estiver apto a passar em seu teste, então pode ser possível que você seja capaz de obter um privilégio único nosso. Fantasma, você sabe onde a deusa de Demon Folk está? As minhas memórias ainda estão meio borradas, mas acredito que não deve estar muito longe daqui. Agora que eu já terminei, peço que acabe logo com isso. E não me ofereça a nenhum deus como tributo, por favor que seja uma morte completa. Eu farei que seja. Como um rápido movimento, o protagonista encerrou com a aflição de Demon Folk. O sistema começou a pipocar com os incrementos que ele recebeu após ter saído vitorioso contra seu inimigo. Você obteve a magia negra de baixo ranking. Marchosias falsas chamas, uso de mana 13. Energia demoníaca base de uso 5. Proficiência 1%, produz um material que simula as chamas controladas pelo de Marchosias. Como esperado, é algo bem diferente do normal. Antes de eu obter a energia demoníaca não serei capaz de usar isso, agora então. Aqueles de vocês que continuam se escondendo, saiam logo daí, antes que eu faça vocês saírem um a um para eliminá-los. Os homens vieram de cabeça baixa até o protagonista. O que você quer de nós? O que eu quero? Se eu tivesse que escolher, seria experiência, status, bem. Originalmente, eu só estava pensando em apenas matar todos vocês, mas com o meu nível atual, isso não significaria muita coisa. Vocês não estão a fim de morrer, não é? Em retorno por deixar que vocês vivam, eu darei a todos um único comando. Com isso, você está querendo dizer para que nós façamos um falso testemunho. É isso mesmo, apenas digam a eles que eu morri em suas mãos.
Misturem a verdade com a mentira juntas para dizer que eu morri enquanto lutava contra o aventureiro do 30º piso. Todos vocês se juntaram ao guia do pecado porque queriam fazê-lo, não é? Se vocês não quiserem morrer, o melhor que podem fazer é como eu estou falando. Eu devo aceitar sua oferta. Isso parece bom para você, fantasma? Não é de importância, aquele que me matou com certeza não seria algum desses do Tier 2. Ao invés disso, tem algo que eu gostaria de perguntar. Você, líder do Tier 2. Você deve saber, não é? Quem foi o bastardo que ordenou pela minha morte? Talvez fosse melhor que você não soubesse. Isso será eu quem vou decidir, se apresse e me diga. Ela é quem ganhou a linhagem do reino amaldiçoado, a senhorita das cinzas. Society Gardentia. Foi ela quem fez os arranjos para sua morte. Então foi ela quem planejou me matar. Isso ao menos foi o que eu ouvi dizer, foi o motivo de eu ter ficado surpreso também. Ela era a única membro da liderança que sempre estava próxima a você. Algum tempo depois, eu venci. Kang Juanyao estava conversando com o protagonista, ele parecia muito empolgado. Honestamente, eu sinto como se isso fosse um sonho, em pensar que nós somos capazes de terminar com o teste de Baltazar. Eu realmente consegui finalizar aquele teste ridiculamente difícil. Vocês conseguem me dizer qual era o conteúdo do teste de vocês? Eu tive que enfrentar aquilo que eu mais temia, uma aranha gigante veio atrás de mim tentando me atacar, era algo tão nojento, consegue imaginar? É sério isso? Para mim foi um elefante. Você tem medo de elefantes? Mas eles são tão fofos. Consegue imaginar quão assustador é algo grande como aquilo tentando pisar em você? O prota pensava que testes básicos específicos se encaixavam muito bem com a deusa da vitória. Se fosse eu, me pergunto o que teria vindo. Agora eu consigo entender por que você disse para que fizéssemos o teste, as recompensas da vitória são drasticamente melhores. Que bom que gostaram. Mas tenho a certeza de não passar do limite, alguns deuses são bem malucos, então que nos encontramos novamente. Sim, e obrigado pelo seu conselho dessa vez também. O prota fechou o sistema e questionou o fantasma. E então, já está pronto para falar agora. E eu preciso mesmo falar. Sim, com certeza, eu não quero que a missão em que estou trabalhando tanto para finalizar falhe porque aquele que deu essa missão está com um temperamento negativo. Não é alguma história incrível, eu vim até aqui de um mundo arruinado, e as únicas coisas por aqui eram alguns monstros com os quais eu não poderia conversar, aquela garota foi uma dos poucos com quem conversei, e já que nós éramos de ambientes parecidos, acabamos tendo uma sensação de entendimento. Eu apenas acabei ficando curioso, qual teria sido o motivo dela ter planejado me matar, é apenas isso, o seu objetivo não mudou nem um pouco, então não se preocupe. Ótimo. Se é assim que você pensa, então já é o suficiente. Eles continuaram avançando no labirinto, finalizando o 14º piso eliminando zumbis, o 15º piso eliminando esqueletos, e assim que entraram no 16º piso, encontraram com a maga Lilise. Como assim você já chegou até aqui? É porque o meu nível acabou aumentando muito, não havia muito que eu poderia realmente ganhar de continuar lá. Não tive escolha a não ser passar de uma vez pelos andares, agora eu até que consegui bastantes itens mágicos no caminho. Depois de explicar a situação, a maga começou a fazer o ritual para transferir o poder dos itens à deusa e receber as habilidades. Você aprendeu a habilidade de baixo ranking em invisibilidade, você aprendeu a habilidade de baixo ranking em redução de velocidade, a primeira tinha o uso de mana de 20. A segunda um uso de mana de 12. E obviamente as duas estavam com proficiência de 1%. É a primeira vez que eu aprendo o feitiço de redução de velocidade. Então eu não sei exatamente o que ele faz, já sei, para testar, o que você acha de usar ele em mim? A maga começou a falar muito devagar enquanto tentava se mexer sob o efeito do feitiço. Então é assim que parece, eu estou tão devagar. Ela parece ter ficado cerca de 20% mais lenta. Ei! Você já pode me libertar disso. Já que é a primeira vez que eu estou aprendendo esse feitiço, eu também não sei como desfazê-lo, entende?
Quando Lilise se deu conta, um desespero bateu. Algum tempo depois, eles haviam saído da casa dela. É algo muito bom, esse feitiço, então ele se dispersa depois de 10 minutos. Graças a isso, eu consegui aprender quão longe o feitiço funciona. Missão do 16º piso iniciando. Derrote o chefe para continuar. O protagonista se lembrou das palavras daquele homem. Quando você chegar no 16º piso, haverá uma porta vazia, lá estará a pessoa que você quer encontrar, o ferreiro. Ele avistou a porta em uma parede no canto, e ao abri-la, se deparou com o ferreiro que estava forjando suas armas. Então você é um novo aventureiro? Você encontrou a tola criança que cheira a sonhos. Aquela tola criança que fede a sonhos. Esse é o ferreiro Arfan, ele estava sempre cheio de coisas para fazer e dificilmente mostrava suas emoções, ele apenas olhou para mim quando tinha algo a ver com negócios, entretanto. Talvez porque eu só recebi zombarias dos NPCs e deuses dentro do labirinto, eu acabei ficando bem feliz com a atitude daquele homem. Eu sou um ferreiro. Você sabe que tipo de trabalho é esse, não é? Os monstros deste lugar dropam dois tipos de coisas, ferramentas e materiais. Normalmente você precisa vender os materiais na loja ou usá-los para trocar por ferramentas. Se você trouxer os materiais que eu te peço, eu posso fazer as ferramentas que você quer. Como é a sua primeira vez, eu não vou cobrar o serviço. O ferreiro continuou encarando o fantasma de relance. Por outro lado, você também parece bem, senhor guerreiro. Você não parece chocado. A última vez que nos encontramos eu ainda estava vivo, não é? Eu acreditei que, se fosse você, acabaríamos nos encontrando novamente, não importa a sua forma. Então, é este homem quem aceitou a sua missão. Eu imaginei que, como os guias são muito barulhentos, eles haviam dado um jeito em você, mas isso é bem inesperado. De qualquer forma, se você quer fazer negócios comigo, saiba que eu não discrimino aqueles com quem faço meus negócios. Não importa se sejam humildes ou membros do Guia do Pecado, eu não ligo. As únicas coisas que são importantes para mim são os materiais e as ferramentas, e é só isso. Não diga nada incômodo, algo como dizer para mim trabalhar exclusivamente para você. Compreendo. Então, eu gostaria de fazer um pedido de algo agora mesmo. Eu preciso de um protetor de pulso. Você poderia fazer para mim? É claro, desde que você me entregue os materiais. Terminando essa frase, o prota começou a despejar uma quantidade absurda de materiais do sistema. Meu Deus, você tem tanta coisa aí. Volte aqui em uns 30 minutos. Tão rápido. Não é como se fossem materiais dos andares mais profundos, e eles são bem comuns, para falar a verdade, então não há motivos para demorar tanto, esse tempo vai ser mais do que suficiente. Tudo bem então, eu volto logo. O prota saiu da sala do ferreiro enquanto conversava com o fantasma. 30 minutos, parece ser o tempo perfeito para limpar esse andar, já que vai levar cerca de 10 minutos se eu tentar ser rápido. Será que eu deveria ir até alguma área de lazer? 30 minutos depois. Ele abriu a porta fazendo um som de sinos. Bem na hora, eu acabei de terminar por aqui. Aqui está. Ele entregou e o protagonista colocou os protetores de pulso que o homem havia acabado de fazer. Os status parecem ser bem altos. O sistema informava que eram protetores de pulso feitos de tecido de ogro, defesa mais 13. Começando da próxima vez, eu pretendo receber o pagamento. O preço irá mudar dependendo do valor do material utilizado, então, mantenha isso em mente, eu vou segurar os outros materiais por hora. Como você quiser. Eu deveria procurar ir até alguns andares inferiores para obter melhores materiais. Quando o protagonista estava pronto para se despedir, o fantasma interveio, dizendo: Espere, você consegue fazer coisas bem melhores do que essa, não é? O ferreiro encarou por um instante e disse ao se virar: É claro que eu consigo fazer coisas melhores, mas ainda estão faltando muitos materiais. Não é isso. Você sabe do que eu estou tentando dizer, não é? Guerreiro. Falou o ferreiro com uma cara incomodada.
Algo que apenas você pode fazer, e nenhum dos outros podem, ferramentas com habilidades especiais, aquelas do tipo que só os únicos com permissão podem obter, sem falar dos itens que podem ser feitos usando materiais que só podem ser obtidos lá, eu garanto a você, Arfan, se for esse cara, é completamente possível. Você sabe o que aquele lugar significa para mim, ainda assim, você está dizendo isso dessa maneira tão leviana? Sim, eu sei que você apenas disse para mim sobre aquilo. Do que vocês dois estão falando? Você se lembra do motivo de eu ter vindo até este lugar, não é? Eu vim até aqui para tentar salvar um mundo arruinado. Esse cara é alguém como eu. Só existem algumas diferenças entre nós, uma delas é que Arfan consegue voltar para o seu mundo. Já que foi este homem que recebeu sua missão, então ele deve ser alguém de alguma confiança, mas ainda, ele é um novato que não chegou nem ao 20º piso. Como você poderia estar falando meus segredos dessa forma? 30º piso. O ferreiro prestou mais atenção quando o fantasma disse isso. O que? Você disse antes, não é? Você pensava que o guia do pecado deveria ter lidado com ele. Apesar de ele ter apenas completado o 13º piso, esse lunático aqui conseguiu destruir um membro do guia que estava no 30º andar. O que isso deveria significar? Está tentando mentir para mim? Por acaso eu já menti para você antes? Mas dizer algo assim é demais. O ferreiro começou a pensar sobre esse assunto. Então eu tenho uma condição, eu preciso de uma prova de que este homem ganhou contra alguém do 30º piso. Preciso que você encare e ganhe contra um monstro que eu mesmo vou preparar. Se você conseguir, eu irei aceitar sem nenhum problema. O ferreiro saiu pela entrada de sua forja e os dois continuaram a conversar. Será que eu acabei sendo muito rude falando disso de repente? É que, se eu não tivesse feito isso agora, eu acabaria perdendo tempo de falar com ele. Isso não é relevante para mim. O que me importa é apenas que eu possa me tornar mais forte. O que eu estou curioso é em saber o que é esse lugar tão valioso para ele. É claro. Eu garanto a você, aquele lugar está transbordando de muitas coisas. Se você receber o de Arfan, você vai conseguir se tornar mais forte de muitas maneiras, já que você quer conseguir alcançar até mesmo os deuses. Então você percebeu. Depois de encontrarmos com Maria, seus olhos brilharam por algum tempo. Não tem como eu não ter percebido, eu só me pergunto se você não está almejando ir alto demais. Até porque, se você realmente quer isso, acho que essa vai ser a experiência mais importante. As preparações já estão prontas. Ao sair da sala, o protagonista ficou impressionado. Do que se trata isso? O sistema informou que um Balrog selado havia aparecido. Um Balrog? Esse é um poderoso monstro que só aparece nos andares inferiores. Esse aqui acabou se deteriorando muito, então ele se tornou uma existência muito mais fraca. Agora mesmo, ele mal deve alcançar um chefe passado do 20º andar. Então não precisa se preocupar. A besta grunhiu em sua direção, então o ferreiro questionou. Você vai mesmo aceitar esse desafio? O protagonista sacou sua espada, confiante do embate. É claro que eu vou. Arfan rasgou o papel que selava a grande criatura, e então ela se libertou de suas correntes com um grande rugido. Na sequência, encarou o protagonista, e rapidamente voou em sua direção. O Balrog selado ativou a erupção de energia demoníaca, você ativou o defletir. Ao ativar sua habilidade, o protagonista se moveu para o lado e escapou do ataque da criatura, você ativou redução de velocidade. O efeito envolveu o Balrog, que teve o seu movimento diminuído, você ativou a flecha congelante, você ativou a explosão de fogo. Ele rapidamente conjurou diversas magias que impactaram a grande criatura. Isso é mesmo algo possível. Não importa quão enfraquecido esse Balrog estava, vencer algo tão poderoso assim. Eu te falei, se for esse cara, é totalmente possível. Ainda assim, isso é estranho, não importa o quão forte ele é, status por si mesmos deveriam ser intocáveis. O fantasma pensou que definitivamente isso era normal, até porque as habilidades de Taezan pareciam ser completamente fora dessa liga, especialmente o aumento espiritual.
Aquilo não apenas aumenta os seus status, mas também rouba as habilidades dos seus alvos. Aquilo está em um nível completamente diferente das habilidades normais e até parece ser inconsistente com elas. Essa é mesmo uma habilidade permitida a um mortal. Kang Taezan saiu vitorioso contra o Balrog selado.